Sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia. E agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, pessoal, a última vez que nós falamos, a gente deu início à nossa discussão, que durou um capítulo inteiro, sobre o olhar. Você lembra? E agora a gente vai continuar falando sobre o olhar, porque além de ser um tópico muito importante, é um tópico infinito aí que rende um punhado de coisa e de discussão para a gente pensar aqui, ok? Então, vamos pensar agora, herdar a nossa questão do olhar. A gente pensou sobre o olhar filosófico, sobre o olhar de apenas ver algo sem dar muita importância, mas principalmente o que a gente quer saber aqui é o olhar que a gente usa para a gente refletir sobre algo. Para além desse olhar, como o material de vocês vai estar trazendo algumas questõezinhas aí nas primeiras páginas, existe o olhar de chamar a atenção de algo. Tipo, olha aqui. Tipo, olha essa garrafa. Tipo, olha esse celular. Estou chamando sua atenção também para olhar algo. Porém, às vezes chamar sua atenção não é simplesmente ver. Porque eu posso olhar para vocês aqui agora e dizer, olhe dentro de você. E agora? O que isso quer dizer? Você está chamando a atenção para olhar para baixo. Não, olhar para minha cama e camiseta. Não, não é isso. Eu quero que vocês pensem além quando eu digo isso. Eu chamo a atenção sobre o olhar de refletir mesmo sobre algo. Não apenas, tipo, olha essa garrafa, aí vocês olhem para cá e acabou. Não, é algo reflexivo, é algo além. Então, uma das propostas do material de vocês é o olhar interno e o olhar externo. E ele vai propor coisas simples. Por exemplo, olhar interno, vou olhar esse meu ambiente aqui. Ok, então eu tenho minha sala, tem minha coleção. Aqui vocês não estão vendo, mas tem livros e tem uma pilha de quadrinhos infinita. Desse lado tem uma parede. Ok, estou observando aqui brevemente esse campo interno. E se eu for olhar externamente? Bom, aqui no meu externo tem uma porta que dá para um jardim de inverno, que tem algumas plantas e ok, consigo observar brevemente aqui uma breve natureza. Esse olhar interno, esse olhar externo. Ok. E se eu mudar essa reflexão então, e deixar ela um pouco mais reflexiva, um pouco mais íntima na mente de vocês? E se eu transformar o olhar externo em ver além, e eu transformar o olhar interno em olhar para dentro de si mesmo? Refletir sobre si mesmo. E aí, mudou, né? Agora vocês vão pensar assim. E tipo, isso olhar. E quando eu digo para vocês, olhe para dentro de você. O que você sente? O que você vê? Ou em outra situação, às vezes vocês pensam algo, me perguntam algo rápido, mas se olhar, pensa dentro de vocês. Você sabe essa resposta. Você vai olhar para dentro de si mesmo e você vai se pegar pensando através da minha pergunta. Você vai pegar refletindo que talvez você sabia a resposta para aquela pergunta desde o início. Ou quando eu peço para vocês fazerem uma simples relação com algo. O que é relação? Para começo de conversa. Bom, quando a gente observa uma série de fatores, tanto na natureza quanto no nosso âmbito cotidiano, nosso redor, a gente faz relações do que pode estar acontecendo ali. Então, eu penso, ok, entra aqui na sala do professor, tem material, tem lápis. Consigo criar uma relação entre esses dois objetos. Muito simplesmente, apenas com o meu olhar. Sem ter nada escrito, sem ninguém estar me dizendo nada. Sem eu dizer para vocês o que eu estava fazendo, se vocês chegarem aqui e ver a câmera ligada, vocês conseguem pensar, opa, vocês conseguem relacionar algo. Muito além do que apenas ver, apenas esse olhar rápido, é conseguir relacionar, ligar o que eu vejo. E nós fazemos isso involuntariamente, algo muito rápido, é algo de instantes, a gente olha as coisas e estamos sempre relacionando as coisas, sempre ligando algo. Só que acontece que esse ato, esse exercício de se relacionar, esses olhares, tudo que você observou e refletiu com o seu olhar, o exercício disso é super importante para melhorar cada vez mais a sua capacidade de relacionar diversas coisas. Por exemplo, até para vocês estudarem, esse exercício é importantíssimo. Uma vez que vocês anotam, vamos supor que vocês têm dificuldade para vocês entenderem alguns tópicos, então vocês anotam eles por extenso. Faz aquele resumão. E às vezes fica, nossa, muita coisa.
Mas se você tiver uma habilidade muito boa de relacionar, você pratica isso com frequência, se vocês dividirem o material de vocês em tópicos, vocês vão relacionar com tudo aqui, eles entre eles mesmos e com coisas que vocês viram. Simplesmente com o seu olhar ali, vocês vão ativar essa ligação. Então essa é a importância da relação entre as coisas. E porque essa relação leva a uma outra coisinha muito importante que o material de vocês vai estar trazendo pra gente, que é a hipótese. Hipótese, eu já vi isso em algum lugar, é um termo científico, sim. Geralmente, para a gente iniciar uma pesquisa, a gente parte de uma hipótese. Por exemplo, o professor se formar, eu tive que escrever uma monografia. O que é uma monografia? É um trabalho de conclusão de curso, que é onde eu criei uma tese, uma teoria só minha. Mas para eu criar essa teoria, ela teve que nascer de uma hipótese, da minha observação. Eu criei uma hipótese do que aquilo poderia ser. Então a hipótese vem da palavra grega, que geralmente é chamada de primeira ideia, primeiro conceito. São um dos nomes que formaram, né, que é a origem da palavra hipótese. E esse primeiro conceito, geralmente, ela é uma resolução, ela é uma resposta, ela é uma verdade temporária, que ela vai ser hipótese até eu confirmar ela, que ela pode virar um fato, por exemplo. Então, quando eu vejo... novamente, o lápis e o material. Eu crio uma hipótese. Bom, entro na sala, não tem ninguém. E vejo que o lápis recentemente escreveu algo que ele nem terminou. Exemplo. Aí eu vou criar uma hipótese que alguém que estava escrevendo aquilo provavelmente teve que sair com pressa, uma vez que está inacabado até a última sílaba da palavra que ele estava escrevendo. Então isso é uma hipótese. Como que eu vou comprovar essa hipótese? Muito simples, eu vou ter a pessoa que estava aqui na sala e eu pergunto para ela, você estava escrevendo e precisou sair correndo? A pessoa vai dizer sim, por exemplo. Aí eu vou, ok, a minha hipótese era verdadeira. Então a hipótese nada mais é do que uma ideia, um primeiro conceito, que eu posso ter o resultado dele na prática ou não. Nem toda hipótese tem uma resposta. Mas para ter uma hipótese, para ter uma primeira ideia, que é da onde vem a palavra hipótese, eu tenho que primeiro olhar, primeiro refletir, não é? Olhar, refletir e relacionar tudo que eu estou observando. Não só olhar, eu olho um caderno e olho um lápis, mas olhar os dois juntos. Essa conjuntura, essa relação proporciona essa primeira ideia, essa primeira hipótese. Então, como eu estava dizendo, só para fechar o assunto, quando o professor teve que escrever o seu trabalho de conclusão, eu tive que ler diversos livros, relacionar todos eles com o meu olhar filosófico aí, relacionar todos eles e criar uma hipótese. A aplicação, o uso desses livros, o entendimento desses livros poderia responder à minha pergunta, da minha hipótese, dar uma resposta, se é verdadeiro ou não, ou pode ter negado a minha hipótese. Mas tudo isso, tudo que eu fui perguntar para esses livros, tudo que eu fui questionar e aprender com esses livros, o caminho que eu ia levar esse meu trabalho, tudo começou a partir da observação, de ter relacionado isso, e aí eu criei uma hipótese, pesquisei, estudei muito para dizer se aquilo da minha hipótese era verdade ou não. Então, agora, vou chamar vocês para o nosso grupo do WhatsApp, a gente vai fazer a gente vai fazer, é feio, né? Nós vamos fazer alguns exercíciozinhos e eu quero ver a habilidade de vocês aí de relacionar e criar hipóteses, ok? Vou mandar umas imagens para vocês, vou aguçar que hipóteses podem vir de vocês, ok? Mas só para a gente fechar esse conteúdo, fechar esse raciocínio inicial, qual é a importância de se fazer uma hipótese, de se pensar e de se relacionar? Bom, dependendo da forma que você olha, como você relaciona objetos e olhares, muda a sua forma de ver o mundo. E é para isso que a gente estuda filosofia, talvez não só para mudar a nossa forma de ver o mundo, mas entender como o nosso olhar pode mudar o mundo. Afinal, todas as grandes invenções, todos os grandes tópicos, conceitos, ensinamentos da história, por exemplo, da filosofia, da matemática, tudo isso surgiu da observação, de uma relação, de uma hipótese que foi criada, que foi respondida como verdade, como fato, que foi confirmada ou não. Talvez talvez o fato dela ter sido negada, dela ter sido afirmada que uma hipótese que não era verdade, gerou uma hipótese que era verdadeira e respondeu, por exemplo, como criar um lápis, como criar
papel. Tudo isso nasceu de uma hipótese. Então tá aí a importância de tudo isso que a gente está discutindo. Então agora eu quero saber de vocês, qual é a primeira ideia de vocês? O que vocês observam no dia a dia de vocês que vocês criam? Hipóteses. Vamos discutir. Se gostou da nossa linha, assista quantas vezes vocês quiserem. Não esquece de comentar quando assistiu. E até a próxima linha. E tchau!